Desta quarta-feira, temos o prazer de receber nos estúdios do Giro de Notícias o presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, vereador Lorival Heitor. Obrigado por aceitar o nosso convite, vereador, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Diego, bom dia a todos que nos acompanham na 104.9, tudo bem, graças a Deus, sempre é uma satisfação atender o pedido de vocês, estar aqui falar um pouquinho da política local de Santa Cruz do Rio Pardo. Satisfação é nossa. Dário Miguel, boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Diego, boa tarde a você, o nosso convidado Lorival do Raio-X, para você no rádio, para você na internet, uma excelente tarde. Lembrando que durante o programa, se você quiser participar, a mensagem deve ser enviada pelo WhatsApp. Inclusive, se você está no Facebook assistindo, aqui no rodapé da página fica passando o nosso telefone de WhatsApp. Alguma pergunta, opinião, você tem que mandar no Zap. A gente não acompanha as mensagens em tempo real no Face, apenas pelo Zap, que é o 997726104. Presidente, um assunto principal, ou pelo menos o primeiro tema que eu gostaria de abordar contigo, é essa questão do IPTU, que ainda tem causado mais dúvidas na população do que certeza, do que esclarecimento. Até porque muitas famílias foram pegas de surpresa com um talão, com um aumento aí na casa de 40%, 50%. Nós tentamos algumas informações junto ao Poder Executivo, que é o responsável, evidentemente, por essa mudança. Ontem, uma entrevista com o secretário de Finanças, que pouca coisa pôde responder. Basicamente, ele disse que os detalhes, os motivos desta mudança em questão de IPTU foram realizados ainda na gestão anterior do Zé Antonelli, que ele, Rampazzo, ainda não havia tomado pé completamente da situação. Bom, o presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, órgão fiscalizador, tem alguma informação do porquê desse aumento para alguns bairros tão grande do IPTU, Lorival? Bom dia, Dário. Não falei bom dia pro Dário, meu amigo. Na realidade, tem sim. O Poder Legislativo, é que eu sempre falo, são poderes separados, né? Eu tenho que fazer a minha parte como vereador. Desde a semana passada eu recebi alguns carnês, né? Fui até o setor competente da Prefeitura, falei com os responsáveis, pediram para deixar que eles estariam verificando o que havia acontecido. Bom, por fim, eu me aprofundei nisso aí. Essa questão já vem aí se arrastando há 1 ou 2 semanas, tem aí 30 dias para se começar a pagar os impostos, 40 dias. Sim. Isso precisa ser resolvido em tempo hábil, né? Claro. Se houver alguma falha, não houve falha. Tá? O que aconteceu? Um reenquadramento, tá, de algumas partes da cidade. A maioria, Diego, foram lotes, tá? Terrenos vazios, tá? Pouquíssimos se foi a parte que tinha residência. Pouquíssimos quanto por cento? Porque eu recebi, pelo menos, geral, eu recebi 8 imóveis com propriedade construída. Sim, não teve. O que acontece? E do centro, em outros bairros também. O que acontece? Se nós formos entrar no mérito aí, eu não vou conseguir falar tudo, mas eu te garanto que, no geral, uns 30%. No geral. Tá? Se você perguntar a minha opinião, tá errado. Tá errado. Tá? Veja bem, eu tô com a lei de 2016, tá? Onde altera o parágrafo 1, tá? Que diz que essa situação pode ser feita através de decreto, tá? Se foi feita à época sem se estudar o que ia realmente se fazer, foi feito errado. Por quê? Se eu vou mudar o enquadramento, tá, a menor, tranquilo, não há problema nenhum. Sim. Agora, se a maioria dos enquadramentos foi a maior, como eu tenho aqui vários, Zona 1, R$ 35,00 o metro quadrado. Zona 2, 27, Zona 3, 18, Zona 4, 9, Zona 5, 4,50. Vamos aí no raciocínio lógico. Eu tenho terreno aqui na Zona 4, tá? Há 15 anos. Há 15 anos eu pago R$ 9,00 o metro quadrado. Okay. Tá? Aí, do dia para noite, sem notificação, sem nada, tá? Eu recebo um imposto, certo? Na Zona 2, que são R$ 27,00. De 9 vai para 27 o metro sem nenhum aviso prévio. São 200% a maior. Quer dizer, eu tenho um orçamento pronto, tá? Sou a favor, sim. Eu acho que o reenquadramento tem que haver, tá? Eu sou contra o quê? Como vereador, como presidente da Câmara. A forma que foi feita, tá? Primeiro, eu entendo que tinha que ser sido notificado. Faz-se um levantamento, tá? Que eu perguntei, foi montada uma comissão informal, não foi uma comissão formal, com ata, com nada. Que também no setor público eu acho que não deveria existir nada informal, certeza, Já dei comissão informal para definir imposto é o que eu estou usando, porque não foi montada uma comissão com uma ata para se discutir o caso, tá? Para mim o erro a partir daí, tá? Segundo erro, tá? Durante esse levantamento já se sabia quais eram os lotes, tá, que estariam sujeitos aí à mudança de enquadramento. O que teria que ser feito? Vamos pegar todos, já não fez levantamento dos lotes? Sabe-se quem são os donos,
Vamos Sim. notificar. Olha, no mínimo isso. A partir da data tal, do ano tal, certo? Diante do reenquadramento por esse e aquele motivo, tá? O lote seu será enquadrado na zona 1. Tá? Então, eu sei, é mais cara. Eu sei que eu estava na zona 3 e eu fui para a zona 1. Ah, não sei o valor, vou lá na prefeitura, pergunto quanto que é, qual que é a diferença hoje. Tem que notificar. Eu não posso chegar no começo do ano, que é o ano que você mais paga imposto, tá? Com aumento num terreno, ou 2 terrenos, ou 10, não importa quantos terrenos eu tenha, tá? De 100%, tá? Volto e reforço. Realmente tem alguns, sim, reenquadramento que tem que fazer. Eu concordo. Tá? A cidade cresce. Sim, a referência, inclusive, de valorização de determinadas áreas, ela vai mudando. Eu acho que é natural se discutir e vai ter esse aumento. Aí, o que não é natural... Primeiro, não ter a transparência de notificar primeiramente os proprietários que seriam afetados. E essa discussão não se dá também na Câmara, de maneira preliminar. Eu entendo justamente que há um embasamento legal e o prefeito podia fazer por decreto, como decidiu fazer. Mas, Sede convínio, Lorival, que vocês na Câmara são de fato a representação do povo, das diversas camadas da sociedade, dos interesses da sociedade através do parlamento. Um assunto como esse, eu não sei, você participou, por exemplo, da votação desse projeto 2016? Não, meu mandato começou em 17. Você foi no mandato seguinte? Foi o último ano... Último ano, novembro de 2016. Só para colocar os pingos. Então você não estava na Câmara ainda. Não. A Câmara aprovar isso... E se tivesse, seria contrário. Foi uma excrescência. Você dá a possibilidade do prefeito simplesmente redefinir o zoneamento da cidade sem consultar a Câmara, é um absurdo. Mas, enfim, ele se utilizou desse instrumento e acabou dando uma canetada por decreto. E eu não vou fugir também, Diego, eu como presidente da Câmara não posso fugir de que a Câmara estava com esse decreto lá, foi lido. O que acontece? Todos os decretos do Executivo, ele vai para a Secretaria. E a gente sempre fala, está à disposição de todos os vereadores. Infelizmente, esse decreto foi mandado no mês de dezembro, certo? Recesso, e ninguém se atentou a isso também. Eu acho que são poucos vereadores, tem que ser honesto também, que está lá atento a todos os decretos. Tá? Então esse decreto estava lá na Câmara. Tá? Poderia ter sido discutido? Poderia, tá? Diante com os vereadores e de repente ir até o Executivo e falar ao prefeito, mas esse tipo de decreto aqui vai inserir em aumento de imposto. É isso. Tá? Por mais que se diga, o entendimento meu, com todo respeito ao Executivo, com todo respeito ao pessoal lá da Procuradoria da Prefeitura, eu acho que tinha que ter tido estudo melhor. Tá? Uma audiência pública, não, porque é uma parte só da cidade, mas teria que ser, sim, informado todos os proprietários do que estaria acontecendo. Presidente, esse projeto de lei aprovado em 2016 pode ser revogado? Com certeza. O senhor tem intenção? Com certeza. Com certeza. Obviamente, Diego, quando eu falo com certeza, isso tudo tem que se discutir. Eu não posso simplesmente chegar, gente, vão para cima, vão revogar isso aí, boa. Não. Tem todo já um trabalho feito, os carnês estão impressos, isso aí vai partir agora. Não enganar o contribuinte. Isso, justamente. Eu imagino que para esse ano não tem como mudar nada. Mas tem. Pelo menos mudar essa lei para que no ano seguinte... Não, com certeza. Para que se discuta depois. Diego, eu espero que isso parta do Executivo. Claro. Tá? Porque, veja bem, se o próprio Executivo, se partiu do Executivo o decreto, tá ali, foi aprovado pela Câmara, certo? Eu acho que não custa nada o próprio Executivo revogar isso aí. 2016, tá? Quem era o prefeito? Doutor Otacílio. Era o último ano do primeiro mandato. Último ano. Mandato, Tá. Esse projeto foi aprovado. O ex-prefeito, doutor Otacílio, também tinha maioria na Câmara, como acontece hoje com o Diego Cingolani, né? Então, é mais ou menos assim. Você sendo hoje vereador, e a maioria da Câmara, a maioria do prefeito Diego Cingolani na Câmara, tem a maioria na Câmara de Vereadores. Sim. Esse projeto subindo, qual seria o seu posicionamento? Contrário ou favorável? Com certeza, hoje, com 6 anos de mandato que eu tenho, eu seria contrário, totalmente. Veja bem, justamente, a não ser que todos os contribuintes tivessem notificado. Estão notificados, estão todos sabendo. Ninguém veio atrás, ninguém entrou com recurso. Por exemplo, ninguém contestou. Um tempo hábil antes da chegada do carnê, a prefeitura avisa, né, Dário, a gente redefiniu o zoneamento de tais bairros. Vai custar, ao invés de R$9 o metro quadrado, vai passar o valor para 27. Opa, a população tem um tempo para procurar o município. Mas por que vocês estão querendo cobrar isso? Discutir. Por isso que a Câmara é justamente o espaço ideal para que isso aconteça.
Vai ser audiência pública, mas ali vocês vão ouvir os proprietários dos imóveis, representantes dos bairros, e aí questionar a prefeitura como é que esse estudo foi feito, quem é que definiu, portanto, que de 9 tem que passar para 27. Então, foi Diego, o que o nosso secretário ontem não conseguiu explicar. Então, mas é o que eu tô te falando. Eu obviamente, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz. Sim. Porque, veja bem, quando você vai mexer em qualquer coisa que seja ligado ao município e população, tá? São dois envolvidos, o município e a população. Tem que, no mínimo, ter um parâmetro de que forma vai ser feito. Óbvio. Qual o critério que vamos usar? Quais as secretarias que vão participar disso aí? Não existe comissão informal para discutir zoneamento do município. Eu falo com todo respeito, com todo respeito à Procuradoria da Prefeitura Municipal, mas eu acho que nesse contexto teria que ter esse quesito. Lurivon. Me mandem junto com o decreto, tá? Qual foi a forma que foi feito esse levantamento? Como se chegou nesses valores? A metodologia aplicada. Eu falo para vocês, cabe uma contestação. Sim. Agora, voltando lá em 2016, e também já pensando agora, até porque é por decreto, então não passa pelos vereadores. Já pensando aí na política, porque na política é onde tudo acontece, de repente esse projeto vindo para a Câmara, imagina, o prefeito tem a maioria. Daí, vocês da base votam contra. Quer dizer, fica muito complicado. Será que no passado também não pensaram assim, deixa eu chamar a responsabilidade para mim, enquanto prefeito, passa por aqui, a culpa, entre aspas, fica para a minha assessoria jurídica, porque ninguém aparece, nós não sabemos quem é o culpado, quem teve a brilhante ideia de fazer isso, e assim deixa o vereador em paz com a sociedade, no caso, né? Com a população, opinião pública. Eu penso dessa forma. Algum jogo político. Eu me recordo o contexto em que essa lei foi aprovada e foi de alguma forma o prefeito querendo eu pretendo fazer uma reformulação, é o que eu me recordo, né? E não quero que a Câmara compre essa briga, esse ônus, talvez, de aumentar o imposto. Então deixa que eu faço. Agora, a Câmara tem que assumir a sua responsabilidade, não fugir do pau, entre aspas. Sim. E, não, tem que discutir aqui também, prefeito. Se for a favorável opinião pública ou contrária, é do jogo, mas nós somos o espaço em que todas essas vozes da sociedade, incluindo proprietários de terrenos e de casas, sejam imóveis comerciais ou não residenciais, tem que ser ouvidos. Abrir mão dessa prerrogativa da Câmara de ser um espaço para discussão de um tema tão importante é simplesmente rasgar a sua a certidão de ser vereador lá, não sei qual é o documento que vocês assinam, né? Diploma, diplomado. Diploma vereador. Então, Diego, a minha linha de raciocínio é a seguinte, bom, eu não vou entrar na Seara de 2016, sim. Tá? Nem me recordo quem eram os vereadores, tá? Mas nesse mandato que estou hoje, tá? Que é o segundo, eu tenho certeza que se chegasse, iríamos discutir com o prefeito. Eu entendo da seguinte forma, o prefeito assinou um decreto baseado no que veio da Procuradoria. Okay. O prefeito não vai pegar o decreto e olhar o que tem ali, documento ou não. Deveria olhar, sabia? Não, mas é muita coisa, viu, Dário? É muita coisa. A quantidade de projeto que vai, tá? Mas não tá difícil se resolver. Eu acho assim, tudo foi feito de uma forma muito sem transparência, tá? Eu digo sem transparência, na maldade? Não. Eu entendo que foi feito um trabalho interno da Prefeitura Municipal. Se não é na maldade... Não. Se foi no erro grave. Então foi por incompetência essa falta de transparência. Eu não gosto de usar esse termo, vocês como comunicadores fiquem à vontade. Só que tem um aspecto político que é inerente dessa discussão, porque estamos tratando de aumento de impostos. Porque veja bem... E eu quero, para a gente continuar nessa conversa, o prefeito Diego Cingolani, durante a campanha, prometeu em entrevistas, em debates, que se eleito, não aumentaria impostos. E ele não aumentou o imposto. Não, veja bem. Eu entendo. É uma discussão semântica. Não, sim. O prefeito não aumentou nenhuma alíquota. Se você perguntar para mim, eu vou usar o seguinte termo. Se eu recebi um talão até o ano passado de 200 e estou recebendo agora de 500, o prefeito aumentou meu imposto, sim. Eu não vou dizer o prefeito. E mentiu durante a campanha, porque está aumentando imposto. Não, Diego, veja bem. Não, é a sua opinião. Claro. A minha opinião é o seguinte, obviamente, se eu usar o termo houve aumento de imposto, eu falo, peraí, não passou pela Câmara? Não houve. O que houve foi um reflexo do reenquadramento em cima do imposto. E na prática, qual a consequência disso? Aumento do imposto. Então tudo bem. O prefeito prometeu que não iria aumentar imposto. Tudo bem, mas... Politicamente, para ele, soa como uma mentira de campanha. É muito ruim isso. Ô Diego, eu estou entendendo o seu colocamento e estou fazendo a sua colocação, perdoa. E estou fazendo a minha, tá? Sim, eu não vejo. É diferente chegar lá, prefeito, um projeto, certo? Aumentando o IPTU em 30%. Ok. Aumento. Tá? Chega um decreto de reenquadramento. Nesse decreto de reenquadramento não existe valores. Não tem valores. Tem reenquadramento.
Tá? E, infelizmente, o prefeito, ele não é obrigado, nem tem como ter conhecimento de todas as secretarias. Tá? Voltando um pouquinho, quando eu falo em incompetência, eu não uso esse termo porque existe lá, as pessoas são subordinadas. Sim. Certo? Se o chefe chegou e falou, olha, faça dessa forma, porque se eu falar que é incompetência, eu vou estar julgando quem fez o processo. Certo? E não é quem fez. Quem errou foi quem mandou fazer, ou quem pediu para se fazer. Tá? Quem pediu? Um exemplo. Então, boa pergunta. Não souberam. Ué, não tem não, ninguém. Então, aí que tá, perguntei. Não tem gente. o pai da criança. Esse filho feio, Então, ninguém não tem pai? Eu não vou engolir nada, não vou esconder nada. Eu perguntei. Infelizmente, a pessoa que estava me dando as informações falou, aí já não posso falar. Então, peraí, se não pode falar, é porque algo de errado foi feito. Sim. Que me perdoem todos que estão me ouvindo, tá? E eu tenho certeza que o prefeito tem a mesma clareza que eu também. E responderia da mesma forma. Ontem tá? foi falado, inclusive, Lorival, que se aumentou significativamente. Você me deu um exemplo aí de terreno, né? Que foi para mais de 200%, é isso? Esse exemplo que você deu... Não, eu dei um exemplo, mas não ouvi. Não ouvi isso, mas então, o que eu tive de denúncia foi aumento de 40%, 50%. Não, teve terrenos, principalmente na Chácara Peixe, Diego, que chegou a... Eu fiz o cálculo, chegou a 102%. 102%. 103%. Tá. Mas o que acontece? Foi falado que algumas áreas diminuiu. Só que ontem o secretário não sabia me dizer mas eu tenho quais as áreas que o IPTU caiu. E se foi na mesma proporção dos aumentos em outras regiões. Será que... Eu já me precavi. Enquanto você está procurando, hein, será que os índices adotados foram os mesmos do ITBI? Aí que tá. Fica a pergunta no ar, entendeu? Não, porque ninguém fala nada com nada. Eu tentei fazer essa relação, mas não tem... Áreos com bugalhos, tá? Uma coisa tem a ver com a outra. Isso aqui é reenquadramento. ITBI é valor venal do imóvel. São duas coisas totalmente separadas, viu, Dari? Sim, mas... Aqui nós estamos discutindo metro quadrado, tá? ITBI, valor venal então, mas... do imóvel. Então, não enquadra aqui. Eu quero saber a metodologia aplicada, qual foi? Só que ontem, eu vou ter que abrir um parênteses. A metodologia foi aqui, questionado exemplo, o Rampaz, localização... ele falou sobre o valor venal. Eu dei um exemplo, vocês querem dizer o seguinte, a prefeitura entendeu que em determinado bairro os imóveis passaram a valer mais. Então está aumentando o imposto dele. Basicamente é isso. Então, quando eu digo ITBI, quando eu digo ITBI, na época, era toda a cidade. Ok. Toda a cidade. Aqui nós estamos falando de alguns bairros que tem também algumas colocações que me fizeram. Vamos lá, um exemplo, vou usar onde eu moro ali, Avenida. Certo. Tá? Eu nem olhei meu carnê de imposto ainda. Você vai tomar um susto. Uma boa parte ali era tudo terra, não tinha benfeitoria nenhuma. O município fez. Não estou dizendo que esse reenquadramento é em cima do que foi feito. Certo. Tá? Porque aí eu entro na seara de loteamento, peraí, mas aquele loteamento tal lá teve reenquadramento. Mas quem fez o asfalto foi o município. Claro. Não é localização também. Tá? Então eu peguei aqui uma área central, ó, centro, parcial, né? Era a zona 1. Aqui ele caiu para a zona 3. Aqui, zona 3, centro parcial. Aqui, ó, centro parcial, zona 4. Você entendeu? Então teve aí que a diferença. Bem a menor a quantidade do que houve. Subiu muito mais do que caiu, houve diminuição. Por quê? Boa parte da cidade também é parte nova. E há muito tempo não se fazia. Aí se você perguntar para mim, plano diretor, deve falar alguma coisa também. Opa. Tá? Eu imaginava que alguma mudança dessa, inclusive, fosse surgir. Não tem jeito, a cidade cresce, diretor, né? Que está sendo engendrado. Imagino aí. Eu também. Agora, tá? de sopetão, numa canetada, eles redefinem esse zoneamento? Se você for falar para mim, qual que é o impacto disso, tá? Na receita do município? Eu não vejo um impacto muito grande, a maior, para o município. Para o contribuinte, sim. Mas veja, se está dentro de uma legalidade, se o reenquadramento é esse, não tem o que fazer. O município tem que cobrar o que é real. Tá? Agora, se o município pega... Quem define que esse é o valor real? Então, aí que eu tô te falando, teria que ter essa comissão. Entende, Lorival? Não, fica muito vago. Eu você está pontuando dizer. perfeitamente a questão da legalidade, como é que foi feito, Sim. Fez os seus pontos de crítica. Eu só estou convergindo, eu estou entendendo com a mesma falando. opinião sua. Sim. Ok. Essas áreas foram reavaliadas e elas estão valorizadas, elas foram enquadradas numa nova classificação e vão ter que pagar mais imposto. Como é que se chegou a esse termo, esse número? Essa foi minha pergunta, Diego. Eu gostaria de responder. E você começou a nossa entrevista falando que uma comissão informal fez esse trabalho. Eu estou dizendo essa palavra, essa frase, quem formulou fui eu. Tá? Diante da resposta que eu tive. Se a pessoa me dá uma resposta, não, Lorival, vamos do setor tal, tá? Vamos usar uma referência, vamos no Obras. Eu chego lá no Obras, eles têm lá todo um levantamento, eles têm uma ata dessa discussão, tá?
Eles têm as pontuações, os motivos do reenquadramento, perfeito. Mas não tem. Tá ali. Oi? Não tem. Você buscou tem. isso hoje? Não tem. Você buscou essas eu busquei. Eu tô buscando isso já há 2 Sim, semanas. Veja bem, e mesmo se tivesse, tá? Isso aí não se decidiu ontem. Claro. Na minha cabeça, no meu modo de pensar, tinha que notificar sim os contribuintes. Não tem conversa. Falha maior tá aí. Não foi ter, no mínimo, notificado as pessoas. No mínimo notificado. Lorival, conversei com você na Câmara de Vereadores hoje pela manhã. Você disse que estava se dirigindo até a Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo justamente para falar sobre isso. Eu já tinha algumas informações. Sim, né? Tá. Agora, você enquanto presidente da Câmara, você chegou lá na Prefeitura. Estou acompanhando o seu pensamento. Você foi numa sala, quem fez isso? Não fui eu. Quem fez realmente? Tem uma pessoa, tem um profissional na prefeitura que pode falar, ó, eu tenho dados aqui para falar para vocês. Enfim, tem esse profissional hoje ou vai ser um jogo de empurra? Não, na realidade tem que aparecer, Eudar, senão não existe. Então, não pode, veja bem. Mas se até não, agora veja não bem, tem, né? Entendimento meu, tá? Entendimento meu. Se não houve, se não tem nada documentado de que forma foi feito o reenquadramento, então o decreto não tem que ter validade, desculpa. Não tem como. Peraí, eu vou aumentar o imposto numa casa, mas... vou aumentar porque eu quis aumentar. Estou usando aumento, tá? Não é o reenquadramento. Não é assim. Tem que ter um motivo. A inflação, beleza. Perfeito. Deflação, a menor... É um motivo. É um motivo, beleza. Reenquadramento também tem um motivo. Mas tem que estar ali. Um embasamento. Tem que estar ali, tem que ter um embasamento. Eu, como presidente, ou qualquer outro vereador, ele vai lá, ele vai procurar. Não, realmente está aqui o embasamento, mas... também existe a falha. Lorival, a falha do quê? De não ter, isso aí eu bato em cima. Sim. Não ter comunicado ao contribuinte. Porque eu ia ficar muito, desculpa o termo, muito puto da vida, tá? Que se eu tenho o meu orçamento no começo do ano, eu sei que eu tenho que pagar IPVA, eu sei que eu tenho que pagar os impostos dos meus terrenos, das minhas casas, não importa a minha qualificação financeira. Se eu sou rico, podre rico, milionário, não interessa. Eu tenho a minha receita no começo do ano. Chega lá, minha receita, em alguns itens, subiu 100%. Peraí, e aí? Exato. Fica difícil. O senhor, enquanto presidente da Câmara, eu tenho o pensamento que o senhor tem o comando de tudo ali, né? Sabe de tudo. Com certeza. Finanças, com certeza. parte jurídica. 100%. Tudo bem. Balancete na minha mesa todo final Sim. de mês. 100%. Mas agora a minha pergunta, então. O prefeito municipal também tem que saber quem fez isso. Ô Diego, ô Dário, perdão. Deixa eu te falar. Eu até concordo o seguinte. Tá, até você não vai proteger o prefeito, não, o prefeito não tem que ser protegido. Sim, mas ele tem que saber quem fez. Calma, tudo bem. A partir da hora que se levantou a situação, que veja bem, eu sou prefeito, chegou lá para mim um documento, tá? Um decreto, foi discutido, tal, foi feito levantamento, tá tudo certinho, tá, beleza. Ele confia nas secretarias dele. Agora, a partir de agora, sim, perfeito. Eu acho que o prefeito tem que se posicionar e buscar as informações de que forma foram feitas, certo? Essa cobrança que eu farei. Você entendeu? Mas... de que forma foi feito isso aqui? Tá? Tem uma ata, tá? Tem um mapa do reenquadramento? Justificativa. Mas não está demorando muito para dar uma resposta para a população? Não, Dário, porque isso aí estourou agora. Na minha mão, por exemplo, está com... que eu tive do setor, está com uma semana e meia. Então, mas uma semana todo mundo calado, ninguém fala nada. E no caso no caso sentido, calado, vamos supor, o prefeito, você ter uma ideia, o prefeito está sendo criticado e até agora aceitou as críticas, não falou nada. Eu só chego até o prefeito com algumas perguntas a partir do momento que eu não consigo fechar o que eu estou querendo saber. Tá? Eu falei com o prefeito, se tem uma ideia sobre esse assunto ontem. E ele estava por dentro ou não? Não, como que ele vai estar por dentro? Ninguém ligou para ele, prefeito, meu IPTU aumentou. Não, a população se manifestou. Mas então, o prefeito comigo, se manifestou com outro vereador. Peraí, a minha obrigação é lá, eu vou buscar os motivos. Eu vou saber o primeiro motivo que foi falado por telefone. Foi o reenquadramento. Mas então, mas só... Isso aí não satisfaz o que eu quero saber. O que é estranho, Levar, é assim, ó, uma coisa, eu dar um exemplo bem absurdo, mas para deixar a metáfora clara pro nosso ouvinte. Uma coisa acontece lá, um acidente automobilístico, e aí as autoridades responsáveis, a perícia, eu vou investigar para saber quais as causas daquele acidente. Foi um objeto externo e eles vão ter que identificar a causa. A gente está falando, provavelmente, de uma discussão que se deu dentro da prefeitura no ano passado, talvez por 2 meses, definiu-se então um valor de aumento, definiu-se um reenquadramento de alguns bairros. Isso. Definido isso, decidiu-se mandar imprimir os talões. Após a impressão, já estão mandando os talões para a casa das pessoas. E feito todo esse processo, hoje, é uma quarta-feira, dia 12 de abril, ninguém do Poder Executivo consegue explicar
o que foi feito nos últimos 4, 5 meses, e como é que esse talão chegou na casa das pessoas, o porquê desse reenquadramento. Estamos falando justamente de que não há alguém da prefeitura que consegue explicar isso. Veja bem, você percebe com certeza. Como é que soa mal isso para a gestão do Diego? Então, tudo bem, soa mal. O que eu estou falando pro Dário, respondendo pro Dário, é que o prefeito não tem nem como e obrigação. Tudo que acontece nas secretarias, ele chega lá, viu? O que foi isso aqui? Não tem jeito. A partir da hora que se levantou o problema, tá? Chegou na mesa dele, eu acho que é obrigação. Mesmo porque aí sim vai espirrar muito nele, tá? Se forem pra cima e perguntar, viu, de que forma? Já tá espirrando. Não. Tudo bem. Não, tem aqui, tá documentado, tem uma ata, foi feito, foi tal secretaria que estão envolvidas, o enquadramento tá certo. Beleza. Deixou isso aí pra mim bem claro, tá? Quando os munícipes foram informados, os contribuintes, quando, de que forma? Notificado? Porque aí você dá tempo de defesa. Não foi. Tá, eu estou sendo notificado que o meu terreno na Chácara Peixe foi reenquadrado da Zona 4 para a Zona 1. Peraí. Mas o que fez lá? O que tem diferente lá no meu terreno na Zona 4? Pode acontecer erro. Aqui eu tenho tempo hábil antes de se imprimir o carnê de IPTU para me discutir isso aí. Tá? Agora, eu estou aqui com um documento, até oriento a todos, tá, que estiverem ouvindo, tá, procurarem a prefeitura, o setor de protocolo, tem lá um requerimento, tá, preencher esse requerimento, colocar tudo que o que ele quer, tudo que aconteceu, informar o local do terreno, isso aí tem que ser resolvido. Faltou planejamento? Eu acho que houve o planejamento, faltou como é que eu posso, deixa eu usar o termo, faltou organização. Planejou-se, não se organizou. Tá, você planeja fazer uma viagem, só que você não organiza ela. Vou colocar as malas em cima do carro, no porta-mala, no banco. Colocou no banco, como é que vai as pessoas? É isso aí que eu estou falando. Tá? Então, planejamento, como que você chega a um reenquadramento sem planejamento? Não tem jeito, né? Faltou organização. Tá? Então, quando eu falo aqui, vocês viram que quando eu tenho que defender o prefeito, eu defendo. Tá? E aqui eu estou dizendo que ele, como prefeito, tem quantos problemas na Codesan, obras, saúde, educação, já se tem o secretário. Agora, eu acho que cabia o secretário, sim. Prefeito, terminamos o reenquadramento, o senhor quer dar uma olhada? Vou te falar. Vamos discutir o reenquadramento? Numa situação como essa aí, Lorival. Entendeu? Agora, veio do jurídico o decreto. Sabe o que eu acho que está faltando para o prefeito Diego, dentro da prefeitura, do seu gabinete? Falta talvez um amigo. Porque amigo não fala o que a pessoa quer escutar. E sim, fala a realidade. Eu falo, não, deixa eu terminar só. Porque assim, passar do jeito que passou essa história desse IPTU, do reenquadramento, sem que ninguém técnico da administração consiga explicar os motivos disso, e politicamente acaba respingando nele, ele sabendo ou não, tendo conhecimento total ou não, politicamente vai respingar também no chefe. Eu acho que falta pelo menos um amigo para ele dentro da prefeitura, falar, prefeito, isso aqui não é bom não, isso aqui tá cheirando mal. Porque ontem o Rampazzo, do pouco que ele conseguia nos trazer de informação, ele garantiu duas coisas, que tinha legalidade. E de fato, a gente pode até questionar, mas isso seria uma briga judicial. Tem lei dando direito ao prefeito... Aprovada, sancionada. Exatamente, ok? E ele também falou o seguinte, que não haveria nenhum impacto de arrecadação maior com esse reenquadramento. Mas como que não? Né? Assim, teria a questão da inflação, mas que esse reenquadramento não teria como objetivo, por exemplo, aumentar a arrecadação através do TPU. E que o impacto, os números finais vão dizer que realmente não houve um aumento tão expressivo. Então, na minha cabeça, como leigo, para quem então comprar essa briga gigantesca, se sequer essa medida poderia aumentar o repasse à prefeitura, o que possibilitaria mais obras. Foi uma das colocações minhas, entende? Certo? Então, aí a coisa ficaria mais inusitada, maluca. Seria uma briga idiota. Entende? Óbvio, você tem... aí entra mais. Aí o negócio aí falta um amigo pra dizer, estão tentando te afundar, cara. Prefeito, estão te afundando aqui, porque é um negócio absurdo. Eu comungo com o que você está falando diante dessa situação. Sim. Diante de uma situação legalizada, informou o contribuinte, notificou o contribuinte do que estava acontecendo, reenquadramento. O reenquadramento vai incidir no aumento do IPTU devido o metro quadrado de onde estava enquadrado era X, sim, tá? Foi para o Y, que será maior, tá? Aí o cara vai se atentar, peraí, deixa eu correr atrás disso aqui, que o ano que vem eu vou ter problemas. Você entendeu? Tudo isso eu concordo com vocês. E acredito também que numa próxima entrevista do prefeito, obviamente,
ele vai vir aqui também falar, ele já levantou a forma que foi feita e vai tomar uma decisão. Ele não veio ainda porque não tem um levantamento, pode ter certeza, senão ele não estaria escutando tantas críticas e ficado calado. Dário, ele ficou sabendo disso ontem. Eu informei ele. Então, mas você bem calor, porque eu não vou veja bem, a primeira pessoa chega em mim... Mais uma prova, falta um amigo pra ele lá dentro. Não, eu entendi. Se você for informar ele ontem, falta um amigo pra ele lá dentro da prefeitura. Ele tá eu fui informar da reclamação dos contribuintes. Sim, dá uma parte pra mim conforme vocês falam na Câmara. Deferido. Então, tem permissão para falar. Tem permissão para falar. Do meu lugar mesmo, né? Posso falar do meu lugar. 2 minutos, por favor. Então tá bom. De onde eu me encontro. Então tá bom. Dorival, olha pra você ver. Então, dá a impressão, não vou nem falar secretarias, diretoria, nada. Eu entendo. Mas eu concordo que tá faltando ali amigos e ele tem muitos inimigos, porque é impressionante ali. Agora, como que tem, esse assunto foi debatido. O Fernando Rampaz concedeu uma entrevista no começo da semana à Band FM, certo? Ontem concedeu uma entrevista aqui na 104 FM. Enfim, a população, nas redes sociais, todo mundo falando sobre isso. Como que o prefeito que manda na cidade politicamente não sabia, e ninguém da sua equipe, que lá sim tem uma produção muito grande, não chegou. Prefeito, estão falando do senhor aqui nas redes sociais. Será que não tem ninguém para falar isso para ele? Ô Dário, eu vou também, não vou te responder essa pergunta, tá? Que eu também às vezes me faço, essa pergunta para mim mesmo, tá? E assim, tem amigos e amigos. Tem aquele amigo que vai olhar para você, não, Dário, você tá certo, você tá bonito, precisa cortar o cabelo, você tá feio pra cacete. Entendeu? Agora tem aquele amigo, Dário, pelo amor de Deus, corta esse cabelo aí. Isso aí tá muito feio. Esse é seu amigo. Entendeu? E eu entendi o que o Diego quis falar, eu entendi. Só que assim, é por isso que eu estou falando, eu não estou defendendo o Diego, estou dizendo como prefeito, infelizmente, ele não vai conseguir nunca estar ao par de todas as decisões que a secretaria toma. O que vai acontecer? Ele confiou. Foi feito um levantamento, né? Acabei de falar, não sei quem fez, de que forma foi feito, mas eu formulei a frase. Sim. Foi informal, tá? Tá aqui, certo? O decreto. Tá o levantamento, tá tudo aqui, jurídico, aprovado 100%, beleza, ó. Chamegou e vai para frente. Agora, se chega, prefeito, olha, nós fizemos reenquadramento, tá? Todo o reenquadramento, tá aqui a documentação, isso aqui vai ter um impacto para alguns contribuintes de quase 102%. O que o senhor acha? Eu sei que essa entrevista é longa ainda, né? Mas a última pergunta minha nessa questão, prometo que eu não vou perguntar mais nada para você sobre essa questão aí do IPTU. A minha dúvida é essa, de tantas pessoas que ninguém vem à tona, ninguém fala nada, enfim. E eu vou perguntar aqui no ar, e você pode perguntar também, eu vou deixar aqui, eu sei que ele sempre escuta a nossa programação. Na minha cabeça, quem iniciou com tudo isso foi o ex-secretário de Finanças, João Zarantonelli. Tá? Na minha cabeça começou com ele. Então, eu tô perguntando isso aqui na 104 FM. Se foi ele realmente, dá uma ligada pra gente, ou entra em contato. Fui eu, vou falar assim, porque ele fala bem, explica bem, entendeu? Porque até agora ninguém consegue definir. Eu conversei com o João também, tá? Conversei, ele falou do reenquadramento. Da mesma forma, ele como secretário de Finanças, da mesma forma que caiu no colo do Fernando, tá caindo no colo dele. Mas ele já estava há muito tempo no ano. Não, sim. No Não. Tô falando do tempo do Fernando lá, não. O João Zarantonelli é muito tempo. Mas caiu no colo dele, ó, Finanças. Tá aqui, ó. A partir desse ano, o imposto é tal, o reenquadramento é tal. Alguém entregou para ele, então. Entregou para ele. Então, se nós temos que falar, ou, em tese, condenar, tá, é do Finanças para trás. Eu penso dessa forma. E é aí que eu vou para cima. Tá? Para cima que eu digo, vou levantar realmente junto com o prefeito e com os colegas vereadores que eles fazem parte também legislativo, de que forma foi feito, certo? E aí nós vamos entrar na seara de por que não foi informado o contribuinte. Então tem todo aí um histórico para se levantar, tá? Eu tenho certeza que o prefeito não irá fazer vistas grossas para isso aí, tá? Que o prefeito está fazendo um mandato muito bem feito, ele quer e pretende, vai ser reeleito, vamos trabalhar para isso, né? Então eu tenho certeza que todo cuidado ele vai tomar. É por isso que eu debati com o Diego aqui, gosto demais de ser muito bom, né? Quando a gente fala aumento, né, e reenquadramento. Eu entendo o seu ponto de vista, né, e coloco o meu, isso é perfeito. Claro. Tá? Então eu acredito que tem que ser do Finanças para trás, né? E sempre coloco, não foi incompetência, não digo palavra incompetência de quem fez, porque quem fez foi mandado, foi pedido para se fazer. Vamos a algumas mensagens no nosso WhatsApp, 997726104. Mandar um alô aqui para o Pedro Cavalcante. Vamos lá. Eu acho que
se o prefeito falar que não preciso mais de vereadores, iria aumentar neste momento por falta... Não deu para entender, mestre. Segue o baile. Abraço ao amigo Lorival. Você deveria representar o povo e não a ala do prefeito. Quem mandou essa mensagem foi o Pudim Camilo. Ô Pudim, eu acho que... uma boa tarde, mas que você tem que aproveitar mais, entender um pouquinho mais a minha fala, Pudim. Em momento algum eu defendi o prefeito. Em momento algum, todo o tempo que estou defendendo que foi feito de forma errada, que foi errada. Agora, nós podemos jogar isso aí em cima do prefeito. É errado também. O prefeito, ele assina aquilo que vem na mão dele, ele confia nos funcionários do secretário. Então é isso aí, Pudim. Não estou aqui para defender a OAB, não. Estou aqui para defender a população. Quem me conhece sabe disso. Doutor Renato Caldeira Mardegan, o delegado, mandou uma mensagem. Boa tarde, Diego, Dar Lorival. Se foi aprovada uma lei que estabelece reajuste, pelo menos foi o que eu entendi da entrevista de ontem, e a lei fala em reajuste, reenquadramento, não entendo a discussão. Outra coisa, a lei determina notificar os proprietários sobre o reajuste. Se também não determina isso, essa exigência, não tem que notificar ninguém. O que não está na lei, não está no mundo. A lei foi aprovada pela Câmara, acredito eu. Pergunta, o que a Câmara está fazendo em relação ao censo? É outro assunto que a gente segue depois. Eu só gostaria de responder, doutor. Mas também pontuar que a lei existe... nos termos que permitem ao executivo, por decreto, fazer o reenquadramento, é ponto pacífico. E não se fala de aumento nesse decreto. O que não me tira o direito de criticar, porque eu acho uma lei esdrúxula. Reenquadramento de zoneamento municipal, sem passar por discussão na Câmara, eu acho absurdo. Mas sim, tem lei e o prefeito usou desse instrumento legal. Não estou discutindo isso. A grande dúvida até aqui, doutor Mardegan, com todo respeito, é qual o critério utilizado para definir que bairro X vai passar da área 3 para a área 2. Ninguém da prefeitura, até o momento, nos explicou como é que se chegou que tal bairro foi valorizado ou foi valorizado em tal patamar, e nesse momento ele tem que ser tirado dessa área A3 para a área A2. Essa lei dá as condições para que o prefeito, por decreto, estabelecesse essa nova o redimensionamento. Só que essa lei não vinha sendo usada desde 2016. Não é que necessariamente todo ano tenha que ser feito isso e cabe à prefeitura fazer. Decidiu-se agora, por algum motivo, e a gente quer entender o porquê que agora decidiu-se usar a lei e fazer esse reenquadramento. Na realidade, Diego, para pegar bem o contexto, né? O projeto já existia de reenquadramento, beleza. Sim. Em 2016 foi colocado o artigo 1º. O projeto é desde 2001 ou 2, né? Bem antigo. Em 2016, a mudança... Esse artigo 1º aí, ele diz sobre reenquadramento. Perfeito. Ele não fala de aumento. Reenquadramento. É o que nós estamos discutindo aqui. Tá tudo certo, tá tudo legal. A forma que foi feita. Perfeito. A forma que foi feita, sem notificar. Exato. A minha contestação é em cima disso. Quem definiu, a partir de que informações, que um bairro vai passar para a área A1 e o dono de uma propriedade vai deixar de pagar um metro quadrado de 35 para 60. Sim. Eu acho que a população tem que saber como é que foi feito esse estudo. É o mínimo. E outra coisa, o doutor falou sobre a lei não dizer que tem que ser notificado com antecedência. Eu não sei se isso consta na lei. Mas mesmo se não constar esta exigência, eu entendi, inclusive o brocardo jurídico, diz que se não está na lei, não está no mundo real. Se não é obrigado, por que vou notificar? Porém, sobretudo no caso de impostos, o Lorival entende que não é um aumento porque é um reenquadramento. Mas se a consequência final é pesar no bolso do cidadão, é no mínimo de bom tom. Até porque o prefeito prometeu em campanha que isso não iria acontecer, o aumento real. A gente pode discutir semântica se ele está fazendo aumento ou não. No fringir dos ovos, tem gente que vai pagar muito mais IPTU. Sim. Então, eu acho que seria elegante, em nome da transparência, que é um princípio da administração pública, mesmo não constando na lei, em nome da promessa de campanha que ele fez que não ia pesar imposto para ninguém, no mínimo notificar as pessoas. E é o que eu falei anteriormente. Respondendo ao doutor Mardegan aqui no nosso WhatsApp. Mandar um abraço grande ao doutor Mardegan, uma pessoa que eu estimo demais, meu amigo. E eu digo a mesma coisa, em todo o tempo que eu estou dizendo aqui, não estou dizendo em obrigatoriedade, tá? Estou dizendo numa forma de o contribuinte, tá, estar sabendo o que vai acontecer com ele no próximo ano, nos impostos dele. Eu recebo essa é a minha colocação. Sem saber, isso é um absurdo. Entendeu? E eu não tenho esse problema, eu não tenho esse dinheiro. E aí? Se eu estou sabendo disso aí, eu vou me programar para isso aí. Outra mensagem. Boa tarde. Pelo princípio da legalidade tributária, todo aumento da base de cálculo e de alíquotas deve ser submetido à Câmara. Além disso, uma zona subiu de 20% para
35 bairros. Essa informação eu não sabia. De 20 o quê? Foi mudada também a questão sim. Localização que tinha 25, sim. De 20 foi para 32 bairros. A dimensão do bairro. Em tese, o decreto poderia ser contestado judicialmente e até revisto pelo próprio executivo, o que não ocorrerá. Benefício em obras é causa de contribuição de melhoria e não de IPTU. Quem mandou essas mensagens foi o doutor João Gabriel, que está acompanhando o programa também. O João Bianchi também está insatisfeito, diz que a prefeitura não consegue explicar, vão na rádio dar entrevista, mas não tem as respostas e por aí vai. Dessa questão do IPTU, eu expus minha opinião, o Lorival, dentro das limitações de alguém que está no poder legislativo e não no executivo, mas que conseguiu alguma coisa, também ajudou a esclarecer. Busquei bastante coisa. Eu não tenho mais manifestações sobre esse tema. Alguma pergunta extra, outro assunto? Vai daí, Dário. Não, sobre esse caso não. Agora, sobre Câmara de Vereadores, hoje não. Amanhã também acontece a reunião das comissões. O que teremos aí em relação à próxima sessão que acontece na segunda-feira? Temos vários projetos. Tem projeto legislativo, tem projeto executivo. Né? Projeto legislativo tem 2 projetos lá que serão bem discutidos. Né? É aqueles projetos que já existe na Constituição, e aí cabe o colega vereador coloca o projeto. Obviamente, se for um projeto que já está na Constituição, não há problema nenhum também passar, se votar favorável. Eu não sou contra isso também, não. E o restante de crédito, os projetos muito tranquilos, né? Terá um projeto aí de R$500 mil para calçamento, para fazer calçado na cidade. Então, assim, são vários projetos, mas acredito que vai ser uma sessão muito tranquila também. Sobre a questão da segurança, o prefeito anunciou em medidas, né? Inclusive já estão adotadas em Santa Cruz do Rio Pardo. Você, enquanto presidente da Câmara, acompanhou, inclusive participou de uma reunião com autoridades na última semana também. O caminho que o prefeito tomou foi o melhor, na sua opinião? Para usar a palavra foi o melhor, né, é um pouquinho complicado, mas é o que está ao alcance do município, tá? Fala-se muito de Guarda Civil. Guarda Civil existe na lei que o município de 50 mil habitantes é 0,4%, vai poder ter aí no máximo 12 Guarda Civil desarmado. Já esquece contexto. O que o prefeito fez, ele juntou todas as secretarias, tá? Quais tem aí contrato de segurança, tá? Trouxe todos para a pasta da educação, tá? E disponibilizou nas escolas. Tá? Obviamente foi feito um estudo, né? Qual escola precisa de imediato e qual não precisa. Estive até presente numa reunião com o capitão Viol, né? Tem a operação delegada, que era um profissional, o prefeito pediu 6 profissionais, né? O prefeito aí vai também, se eu não me engano, está comprado já, esperando chegar 2 automóveis para essa operação delegada. Quer dizer, então dentro do que se pode fazer, no momento, está perfeito, tá? A polícia tem feito ronda só na frente? Não. Tem parado a viatura, tem entrado nas escolas, dado uma vasculhada, perguntar como é que estão as coisas. Quer dizer, então, hoje o que tem que ser feito está sendo feito, tá? Ele também já pediu para licitar as concertinas, né? As escolas que não têm levantamento de muro, vai ser todo feito levantamento, se licitar para se fazer. Obviamente, como sempre, as licitações demandam um tempo, né? Mas eu tenho certeza, eu sempre parti desse princípio. Primeira coisa que tem que fazer, eu acho, de início, é proteção da escola, proteção do entorno da escola. Tá? Da facilidade do meliante chegar lá, pular um muro, pular uma grade, qualquer coisa que seja. Isso aí tem que já zerar, tá? É lógico, num tempo hábil, né, que dê para fazer todas essas coisas, né? E o primeiro que ele fez foi justamente isso, colocar os vigias, né, os seguranças, né? Fala vigia, que não chega a ser um segurança, né? Lá nas escolas para acompanhar o dia a dia do aluno. E eu acho que é isso aí. Teve lá o fórum lá na FASC, lá, várias autoridades, e que falaram a mesma língua, né? Isso é importante, é o que está sendo feito aqui. Eu, nesse momento, também parabenizo o prefeito. Né? Muito se falou, mas não vai se fazer nada. Gente, não é assim, não vai se fazer nada do dia para a noite. Né? A coisa aconteceu agora. Está todo mundo se mobilizando, governo federal, governo estadual e também municipal. Né? Como o prefeito falou aqui já. Pode ser que parta também do governo federal alguma coisa em torno de Fundeb, tá? Para a proteção das escolas. Né? E aí o prefeito se resguarda, faz todo um gasto, e aí o que ele vai fazer com esse pessoal? O prefeito disse aqui numa entrevista, eu perguntei para ele sobre a questão de muros, ele falou que contratou um profissional na questão estrutural. Isso, ele vai fazer todo o levantamento. Sim, e eu conversei com você hoje pela manhã na Câmara de Vereadores também, eu quero acompanhar a próxima sessão, Diego, para ver quantos requerimentos, indicações tem aí, principalmente nessa questão, vou pedir um muro em tal escola, vou pedir uma árvore, porque,
para com isso de fazer política em cima. Não é o seu caso, tá, Lorival? Não, mas sendo também a gente fala aqui. Eu quero acompanhar atentamente a sessão na próxima segunda-feira para conferir aí vereadores que estão aproveitando da situação para pedir também, para aparecer um pouco mais. Aproveitam-se também dos dois lados, né? Dos dois lados. Os que talvez agora queiram colher louros, entre aspas, dizendo que pediram, indicaram melhorias nas escolas, mas também quem muitas vezes utiliza a apreensão, o medo das famílias para pressionar politicamente também. O poder público. O que é então, isso aí não... Os dois lados. Que é um negócio também absolutamente digno de repúdio. De repúdio. Exploração de qualquer maneira, seja de um lado ou de outro dessa história aí. Né? Dário, eu entendo a sua colocação. Quem me conhece politicamente sabe que a minha política eu faço do meu jeito, sempre desde do primeiro mandato mesmo, eu sempre disse que a minha política eu tenho a minha forma de fazer, eu acho que tem que ser uma política diferenciada. Não que a dos colégios seja uma política errada. Mas eu não se eu tiver que ser eleito, tá, baseado em projeto, em requerimento, em indicação, eu não vou ter meia dúzia de votos. No passado... Tá? Mas eu prefiro fazer o meu trabalho da minha forma, tá? Eu não vou me valer de nenhuma obra do município, né? Para poder lá me exaltar. Não, olha, foi eu que fiz, foi eu que pedi. Mas cada um trabalha de uma forma. A política é desse jeito, né? Infelizmente, dessa forma que se faz. No passado, o atual vice-prefeito, então vereador Edivaldo Godoy, disse que tinha rato de gabinete na Prefeitura de Santa Cruz. Você acha que continua ainda? eu vou me abster de usar esse termo, porque eu volto a falar e reforçar. Eu, como presidente, eu respeito todos os vereadores, respeito o trabalho de todos os vereadores, e cada um é dono do que se faz, dono da sua conduta, né, Dário? Eu acho que a população que está aí acompanha, eu conheço bastante munícipe que gosta do vereador, coloca indicação, coloca requerimento, mas entra aquela parte que vocês colocaram aqui também, né? Esse é perfil meu, né? Perfil do Lorival vereador, Lorival presidente da Câmara, né? Que eu não tenho esse, como diz assim, esse lastro de fazer esse tipo de trabalho na política. Muito bem. Muito tranquilo. Da minha parte é isso. Algum outro assunto, Lorival, que você queira falar sobre, divulgar, alguma ação do seu mandato? Não, tranquilo. Alguma mudança na Câmara? Como é que está lá tem obras em andamento? Tem bastante obras, Diego. A situação eu fiz um elevador. Isso, eu fiz um redimensionamento interno, né? Nós tínhamos lá um administrativo muito apertado, né? E eu tenho espaço na Câmara para isso, né? Eu fiz o redimensionamento. Cada sala vai ter um colaborador. Cada colaborador vai ter uma atribuição, né? Então nós vamos ter lá, faz isso, faz aquilo. Então, tudo direcionado. Cada um tem sua sala. Já estão todas prontas, né? Faltando acho que 2 armários para se concluir mais uma sala. O Dr. João mudei ele para uma sala mais ampla, de repente precisa de uma reunião e a sala dele não tinha como colocar uma cadeira, né? Fiz todo o calçamento lá, todo o infiltramento que tinha. Teve uma licitação agora que veio uma empresa que a parte estrutural dos vazamentos eu não vou homologar ela, né? Porque desde o início eu venho falando, não é porque é público que vão chegar aqui, entrar na licitação, ganhei e vou fazer. Não vai. Né? Eu fui olhar a documentação, pedi para fazer um levantamento onde fizeram o serviço, não foi a contento, né? Então eu vou revogar essa licitação aí, vou abrir uma outra agora, o Diego. E determinei o seguinte, não vou fazer picado mais, né? Eu vou contratar, já pedi pro Denis e pro Ivan, vou contratar um engenheiro, vou pedir para ele fazer todo um levantamento do que tem que fazer na Câmara e contratar uma construtora. Não dá. Tá? Quando você faz uma licitação, aí todo mundo pega, aí tem aquela história do Kinés do cara, tem 200 coisas. Sim. Mas no que ele é bom? Né? Aí vai o cara fazer a sua casa e fala, não, Diego, pode achar que eu faço tudo. Ah, mas você tem encanador? Não, eu faço tudo. Não dá. Né? Polivalente, né? Polivalente. Então mudei todo esse raciocínio, vai ser uma construtora que vai fazer. Também já disse, não vou contratar mais engenheiro para 120 dias, 180 dias. Eu quero engenheiro para 30 dias, porque tem tempo hábil de fazer todo um projeto para que eu possa compor na licitação e fazer os requisitos necessários. E o carro novo está chegando agora em maio, né? Não me importo com as críticas, né? Isso aí a gente está na política, para receber críticas. Eu, como presidente e gestor da Câmara, entendi que tinha que ser trocado, né? O outro carro vai ser utilizado pela Prefeitura. Eu criei o almoxarifado, eu criei o controle interno de materiais de uso, né? Agora, se perguntar agora a questão de segurança também, eu pedi para priorizar, né? A entrada lá vai ter vai ter detector de metal, né? O pessoal que se adentrar na Câmara vai precisar adquiriu já? Não, ainda não, tá sendo cotado, tá? Eu vou ver qual que é a forma, porque a saída de emergência minha da Câmara é a rampa, né?
Então eu não posso colocar lá uma cabine hoje de detector de metal, porque eu vou estar estreitando a rampa. Né? Então tem que pensar algo funcional. Os sensores já serão colocados, né, que é para a quantidade de pessoas internas, um controle da Câmara e de repente de uma divulgação também de públicos, né? E na parte interna, que é o administrativo, né, terão vários requisitos. A pessoa vai ter que ter um cadastro, né? Ela vai ter que se explicar o motivo de estar lá. Vai ser feito um crachá para ela com QR Code, né? Ela vai passar o QR Code, vai adentrar a Câmara e vai até o setor que ela precisa ir ou falar, né? O fundo da Câmara, hoje nós temos lá a porta de senha, né? Será usada somente pelos colaboradores e pelos vereadores, né? E a parte da frente, né? A imprensa terá lá o seu crachá com QR Code também para estar adentrando na Câmara, tá? Isso tudo faz para um controle interno. Então são várias coisas, acredito que nesses 2 anos eu consiga concluir todas aí. Beleza, Lorival Heitor, presidente da Câmara, convidado de hoje no Giro de Notícias. Mais alguma pergunta, Dário? Não, não a pergunta, mas na verdade uma sugestão aqui do nosso amigo Valdecir Arques, né? Certo. Da eletrônica Tupi. Ele falou assim, Lorival, claro que ele está brincando ou falando sério, não sei, mas a opção de música, caso você não tenha nenhuma, ele está sugerindo para você a Beth Carvalho com a corda no pescoço. Não sei se tem alguma ligação ou não. Tá dado o recado aqui também. Então beleza, quer escolher uma música, Lorival? Acho que é o momento, né? É o momento. Toca a música, corda do pescoço, não tem problema nenhum, não. Eu não estou com a corda, o prefeito não está, ninguém está, então acho que não há porquê eu falar assim, não, Valdecir, não vou tocar. Conheço o Valdecir, tem uma apreço muito grande. Amigo, por isso que eu falei. Meu amigo, né? Grande abraço, Valdecir. E tranquilo, pode tocar a música aí. Mais 2 colocações. Coloquei carregador de celulares, né? Eu disse ao início, parabéns. Eu disse ao início que eu colocaria 2 máquinas de café, uma com vários tipos de café, de leite, cappuccino, porém eu ia avaliar, né? Se ia realmente ela ter lá um uso contínuo. Não teve. Com moedinha, né? Moedinha, obviamente. Não, mas tem o café. Explica isso. Não, gente. Mas tem o café. Tem o café que é gratuito. Não tem nada de graça, só o café, tá? Que já tinha, tá? Café ruim, hein? E como eu pagava por ela, né? Um comodato, eu também devolvi, porque não tem porque eu tenho uma máquina lá e não tem funcionalidade. E é isso aí. Se Deus quiser, pretendo fazer aí. O tradicional cafezinho vai voltar ou não? O tradicional não, da maquininha. Da maquininha só. Da maquininha. Tem lá 2 garrafas ou 3 tradicional, que é para alguns setores, né? E outra coisa, se Deus quiser aí, no máximo em 2 meses, estaremos aí colocando o projeto de novo do vereador Mirim. Legal. Né? Precisamos aí deixar os nossos jovens adolescentes, né, ao par do que é política e da melhor forma para se votar ou para se fazer a política no futuro. Obrigado, presidente da Câmara, Lorival Heitor, convidado de hoje. Até a próxima. Tchau, Eu que agradeço. Bom trabalho. Até a Vamos próxima. para o intervalinho, voltamos em instantes com o jornal Giro de Notícias. Giro de Notícias. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos